Oi, professor. Meu nome é Milena. Eu estou no meu quarto ano de graduação aqui na Química e a gente vai entrevistar você hoje. A nossa primeira pergunta é: qual é o seu principal foco dentro da pesquisa aqui no IQUSP? Bom, Melina, obrigado pela entrevista. É um grande prazer. Bem, o nosso foco principal aqui no Instituto de Química é preparar materiais luminescentes que contenham terras raras. Bom, terras raras está na moda, não é? Até o Trump, né, o presidente Trump tem toda a geopolítica, mas aqui no Instituto de Química o objetivo principal é preparar esses materiais luminescentes, né? Depende muito da química de bancada que vocês conhecem bem, e com o intuito de sintetizar novos materiais, né, luminescentes, todos à base de terras raras. E isso faz com que o Brasil fique na vanguarda em relação a esses materiais luminescentes, né? E é muito bacana porque o Brasil hoje, né, em relação à espectroscopia e materiais luminescentes de terras raras, nós estamos bem. Várias universidades, várias instituições federais, estaduais aqui no estado de São Paulo. E devido à história, né, desde 1950 o Brasil vem tratando, né, muito bem as terras raras. Uhum. E o importante é a gente colher frutos. Como assim? Uma pesquisa de ponta focada em materiais luminescentes. E a gente tem feito isso e estamos muito contentes com essa área. Não é? E o que é interessante nisso tudo, não é que essa área está muito bem consolidada, tanto nacionalmente como internacionalmente. Nós temos uma forte inserção internacional, vários colegas do exterior, né, e por meio de encontros, congressos, né, mas estamos bem sim, é muito bacana isso. Né? Quando a gente fala de terras raras, né, agora saindo um pouco da pergunta, o pessoal sempre fala, tá, terras raras, mas o que a gente, para o pessoal que não entende realmente o conceito dessa palavra, a gente fala de celulares, né, eles envolvem terras raras, a parte de avião, né, você tem mais alguns exemplos cotidianos para dar para a gente? Excelente pergunta. Primeiro, as terras raras, ela é composta, né, de um grupo de 17 elementos. Certo. O que é interessante nisso tudo? Esses 17 elementos, eles têm propriedades químicas muito semelhantes. Certo. Aí está o gargalo em separação. Se eu sei preparar o composto do íon európio, eu sei preparar de térbio, de samário, dos 17 elementos. Lógico que a gente não trabalha aqui com promessa, que é um dos elementos radioativos. Mas a aplicação desses elementos é uma vasta aplicação. Vai desde marcadores ópticos para segurança, bioimagem, né, em defesa militar, laser, chips, magnéticos. Você pega hoje uma turbina eólica, ela gasta no mínimo 100 quilos, né, de magnético, né? Dependendo da potência, ele pode aumentar mais ainda, e tem as terras raras, principalmente o neodímio numa liga. Tá? E várias aplicações, é muito interessante. O que o pessoal eu gostaria de esclarecer, que o nome terras raras não é raro. Tem em vários, né, em vários lugares, né, no continente do Brasil tem bastante. Tanto é que a China é o primeiro e o Brasil é o segundo em reserva. Temos que frisar isso aí, nós somos o segundo em reservas. Nós temos bastante terras raras e ainda serão descobertas várias jazidas com terras raras no Brasil. E aplicações mil, né? Todos esses displays para computadores, celulares, tablets, usa terras raras. Essas lâmpadas que vocês estão utilizando agora aqui, tem terras raras. Né? Você vê como as terras raras são aplicadas no dia a dia, né? No cotidiano da gente. Né? Porque as pessoas não sabem que quando liga a televisão, ele está vendo as cores devido aos íons terras raras.
não sabe o que é a lâmpada. Então, está muito ligado ao dia a dia, computadores e o celular. Todo mundo tem um celular hoje na mão, você está sempre manipulando terras raras de uma maneira tecnológica. Então, ela não é rara, né? Não é rara, e ainda bem que o Brasil está em segundo, né, em reserva, e vai descobrir mais ainda. Vamos com calma, que ainda tem mais espaço para ser descoberto. E o mais importante agora é que as terras raras fazem parte de uma geopolítica. Isso vai pesar bastante, né? O Brasil tem que ter um compromisso de não vender as terras raras, os minerais, os óxidos. Tem que vender no valor agregado, tem uma política de Estado, né? Não é como o ferro, vende o ferro, depois compra a tecnologia. Não, nós temos, as universidades vão contribuir bastante nessa parte, né? Nós temos vários pesquisadores em várias instituições, tanto instituições de pesquisa como em universidades, são excelentes, né? Como nasceu o seu interesse por química, professor? Você não acredita, foi no sertão da Paraíba. Eu nasci no Alto Sertão da Paraíba, né? Em Aparecida, que é distrito de Souza, e meus pais eram militares, e a gente foi morar em Cajazeiras e morei lá até os 19 anos, e nisso fazendo ensino fundamental, ensino médio. Por incrível que pareça, eu fazia o colégio estadual, mas um ano eu fui fazer o colégio Nossa Senhora de Lourdes da cidade de Cajazeiras, e tinha técnicas em química. Foi ali que foi o primeiro assim que eu disse, eu acho que é muito interessante a química, e despertou bastante, né? Os questionamentos, as cores, não tinha cor de emissão, mas as cores dos compostos explicavam direitinho. Eu fiquei fascinado por isso. Então você se formou lá na Paraíba? Na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Tá, legal. E aí depois você continuou fazendo doutorado, pós-doutorado lá, ou você deu uma diferença de instituições, né? Eu fiz a graduação, o bacharelado em Química na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Aí já fiz iniciação científica, isso no final da década de 70. Né? Aí vim para cá, para a USP, né? Instituto de Química da USP, fazer o mestrado e o doutorado aqui. Tá? E o pós-doc fui fazer nos Estados Unidos. Isso vai para a nossa terceira pergunta, né? Que você teve essa passagem lá nos Estados Unidos. Uhum. Então a gente queria saber qual a principal diferença do Brasil, né? Da cultura do Brasil em fazer ciência e lá fora. Bom, a época eu fui em 91, já tem um diferencial enorme, né? Eu fui para o Argonne National Laboratory no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Esses laboratórios nacionais têm bastante dinheiro e com foco em aplicação. E a principal coisa que eu aprendi lá na instituição foi como trabalhar sistematicamente, assiduidade. Você são muito sistemáticos, trabalha X horas, são muito focados, as verbas, Ótimo, né? As verbas são excelentes e são constantes, né? Na área, estou falando, então estamos indo em 1991, de 91 a 93. Então, você aprende a cultura, o comportamento científico é muito importante, não é? Faz um diferencial enorme. E os laboratórios muito bem equipados, né? Colocam bastante dinheiro em pesquisa. E um ponto que eu achei muito interessante é a interação entre a instituição e a empresa. Certo. Que no Brasil a gente ainda está devendo muito a isso. Universidade, empresa, a ciência básica e aplicação ainda. Eu sinto muito ainda esse investimento e esse contato, né? Mas qual que você acha que é, tipo, uma coisa que a gente deveria ter aqui no Brasil, né? Sabendo das verbas e tudo mais, e o que eles não têm lá, né? Tipo, uma coisa que é característica nossa.
do pesquisador, como a gente, da nosso desdobramento, né? Aí a gente ganha. Nós temos uma coisa belíssima que é a relação docente e discente, professor-aluno, orientador-aluno, estudante. Aqui é muito, muito bacana esse diferencial. Não existe barreira, vocês mesmos sabem disso, são testemunho ocular, que os professores faz quase pai e filho entre um orientador e um estudante. Isso faz um diferencial. Esse lado humano conta bastante aqui. E tem um outro ponto que é crucial, que é o jeitinho brasileiro do lado bom. Nós nos viramos muito bem. Na adversidade, a gente se adapta muito bem, se vira. Se tem um obstáculo, a gente procura resolver. Procura não, a gente normalmente resolve esses obstáculos que não existem lá. Isso é um diferencial. E um dado interessante é que os alunos brasileiros são muito respeitados no exterior. A gente tem que tirar esse preconceito vira-lata de achar que não é verdade. E é verdade, sim. Eles adoram os alunos brasileiros. Chega lá, tem a dedicação, entra no sistema, como eu falei para vocês, e esse lado tem um relacionamento e ainda tem um lado de se virar, a maneira estou falando de se virar cientificamente, né? Se tem obstáculo, a gente vive sempre passando esses obstáculos e resolvendo essas dificuldades. É uma coisa que eu acho muito legal, né? A gente tem um compartilhamento de informações, seja você que é da INORG, com o professor da orgânica, que consideram que está separado, mas quando vem aqui no dia a dia da química, tem um bioquímico Sim. falando com um inorgânico para resolver uma questão de laboratório, porque tem que ter uma adaptação, né? A gente tem que ter o nosso jeitinho brasileiro de dar certo, de consertar e de levar a sério a nossa ciência. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, uma característica muito gostosa do Brasil. Sim. Que o senhor já formou gerações de químicos aqui na nossa USP, né? E qual característica você acha que é indispensável num jovem que está entrando aqui na pesquisa nesse nível hoje, sabe? Excelente. Primeiro tem que gostar, quebrar barreiras em relação, não ter medo do novo. Ciência, se dedicar bastante, né? Como vocês falam, tem que ralar muito, né? E é verdade, né? Focar o trabalho, né? E às vezes o trabalho não dá certo, mas conseguir sobrepujar, deu errado, vamos para frente, a gente faz outras coisas. É muito interessante isso. E aqui no Instituto de Química, você vê, tem vários, o professor Lucas Rodrigues, que vocês entrevistaram, né? Foi aluno do nosso grupo de pesquisa. O professor Danilo, professor da física. O professor Hércules, ele é professor na Universidade Federal da Paraíba. Isso é muito legal. Você vai capilarizando, né, e criando, né, ramificações. E como filho científico, neto científico, isso é muito legal. E tanto é que, como eu falei no início da entrevista, né, o Brasil, hoje, ele conta com excelentes pesquisadores na área de terras raras. Né? Mas tem que gostar de conhecer, de aprender, se dedicar. É lógico que em todo o trabalho que você vai fazer e fazer bem feito, existe um grau de dedicação muito grande, né? E um conselho que eu daria para o jovem é acreditar e não ter medo do novo. Tanto é que no nosso laboratório, o aluno chega com a ideia, eu visto a camisa, vai, toca, vamos para frente. Não tem medo do novo, vamos para frente que a gente consegue resolver. Estou falando na área de pesquisa, né? Isso é muito bacana. O laboratório cresceu muito devido aos alunos. As ideias vêm dos alunos principalmente. Sim. Isso é muito bacana. Do novo, eu não tenho medo. O aluno
chega, não, vamos usar essa técnica, vamos preparar esse material, vamos aplicar em diversas áreas de conhecimento, vamos. E assim, a ciência vai crescendo, né? E é muito bacana isso, se dedicar, assiduidade, eu acho muito interessante a assiduidade, que é o que eu aprendi muito lá fora nos Estados Unidos. Na hora de trabalhar é trabalhar e na hora de brincar é brincar. Sim. É isso. Acha que a gente faz uma explicação para a sociedade, né, sobre os lantanídeos e sobre a ciência? Olha, nós devemos bastante ainda no Brasil em relação à comunicação e à divulgação científica. Sim. Tem um vácuo que nós temos que arranjar uma maneira de cobrir esse vácuo, que é divulgar a ciência, né, de uma maneira que a sociedade entenda que o que a gente faz aqui, eles vão utilizar depois. Por exemplo, como a gente estava conversando, ele usa o celular. Se não tiver ciência por trás, pesquisa forte, né, de alto nível de inovação tecnológica, não ia ter o celular. Então, mostrava. Agora nós temos que, se você perguntasse 5 anos sobre terras raras, ninguém sabia. Estou falando em relação ao senso comum, tá? Não saberia. Hoje não. Hoje quando fala terras raras, está na mídia, devido a problemas geopolíticos, aplicação, defesa, né, militar, alta tecnologia, mas tem que mostrar o seguinte, uma ciência bem feita, ela vai ser aplicada, tá? Ninguém pensaria que quando o Einstein desenvolveu o efeito fotoelétron, você ia entrar num shopping, abriria a porta para você, devido ao efeito fotoelétron, né? Tem uma fotocélula, né? E isso acontece. Das terras raras, tem inúmeras aplicações, né? Bastante aplicação como sensores, marcadores. Se você pegar a cédula de euro, você vai ver lá, você irradia com luz UV, você vai ver o composto de Europa e TEB sendo um marcador antifalsificação de cédula. Também serve para documento de ordem geral, passaporte, cédula de identidade, muita aplicação, né? É difícil de pensar, né? Você pega um carro, tem mais de 20 itens contendo terras raras. Né? Você vai ouvir o fone de ouvido, tem terras raras, né? Devido ao magnético. Então, uma forma de transmitir para a sociedade o valor da ciência, que sempre uma ciência bem feita vai um dia gerar uma excelente aplicação também. Avalia, sendo um dos professores com mais tempo de casa aqui no IQ, qual que é a diferença entre fazer ciência hoje e fazer ciência lá no passado, né? Lá nos anos 90. Bom, primeiro há um diferencial enorme, né? Um dos fatores preponderantes foi a automação e a computação. Hoje em dia, você tem uma facilidade enorme através de videoconferência. O próprio WhatsApp, você manda uma mensagem, cientificamente já responde na hora, tem contato com o exterior, em tempo real. Antigamente não tinha isso. Por exemplo, eu cheguei em 82. Para a gente conseguir um artigo científico, a cópia, às vezes demorava 3 meses, porque vinha às vezes até de navio, né? Então você não... E hoje você tem o artigo em tempo real, não foi nem publicado, ele está ainda no... Pré-print. Pré-print, os proofs, que a gente fala os proofs, ainda você já... Aí facilitou muito, tá? Tanto aqui como em universidades também do exterior. Deixa eu fazer um adendo aqui. O Instituto de Química, você tem que ter muito cuidado na escolha para ir para o exterior, porque o Instituto de Química, o nível aqui é nível internacional. Dependendo para onde você for, você vai para uma instituição de mais baixo nível, porque nós temos uma iniciação internacional muito grande aqui no Instituto de Química. Aí voltando. Bom, as dificuldades eram bastante, né? Em cálculos, você ia fazer os cálculos, os computadores eram muito limitados, né?
Utilizava, vou chutar assim, uma matriz, você fazer uma matriz 500 por 500, hoje você faz 10 mil, 20 mil, 20 mil, 30 mil por 30 mil. Então hoje os cálculos são muito mais rápidos, uma facilidade enorme, né? E além do mais, da facilidade tecnológica, né? Facilitou bastante a parte instrumental, novos instrumentos, né? Há um gap muito grande na década de 80, de 90, para agora. Vocês não têm nem ideia. Se você fizer um paralelo, celulares, pega 20 anos atrás, não tinha celulares, né? Isso facilita muito, esse contato, né? E tudo isso, né, faz parte, o bojo geral ajuda bastante, né? Quando facilita contato científico, você tem uma gama de informação agora que não teria antes. E o que eu acho mais bacana é você, por exemplo, hoje as teses são defendidas, os colegas, você faz online, né? Virtual. Muito bacana isso. Estou dando um dos exemplos, né? Mas a diferença é enorme. Instrumental, né? A parte experimental e os computadores, né? Eu ri porque do jeito que eu tava falando, parecia que fosse 100 anos atrás, né? 300 anos atrás, e é só 30 anos atrás. A gente vê uma diferença, um leque de diferença muito grande na pesquisa. Meus pais me falavam que para ligar o computador, eles têm uma gráfica, era uma demora. Para ligar um programa hoje em dia leva 20 segundos, dependendo da qualidade do computador. E tirar uma dúvida, né? A gente tinha a gente não, no caso, não estava lá. Mas era um contato por e-mail, que hoje em dia você manda uma mensagem, a pessoa pode te responder na hora. Vou dar um exemplo clássico. A gente dava aula com transparência, a gente escrevia num plástico, assim, numa folha de plástico, e tinha um retroprojetor. Hoje você tem os slides, PowerPoint, facilita animados, um diferencial enorme. Mas tudo veio para ajudar. Por isso que eu digo, toda essa historinha depende da ciência. A ciência vai evoluindo até que a tecnologia vai atrás também. Sim. Final da nossa entrevista, né? Então eu quero te dar aqui um espaço para você compartilhar uma mensagem, uma reflexão do que você considera urgente que a gente não abordou nas perguntas anteriores. Olha, eu queria deixar tipo uma mensagem mesmo para o estudante, que é um bom profissional, é a melhor resposta que a gente pode dar, porque você sendo um excelente profissional, isso é um retorno excelente para a sociedade. Então, que haja uma dedicação, lógico, os estudantes são dedicados, foca, ser, como eu falei, sistemático quando estiver trabalhando. No final de semana pode ir para suas baladas, brincar, mas na semana trabalhar, né? Como eu falei, no exterior leva bem a sério isso, a gente também leva aqui, mas é a mensagem, né? Mas se fizer uma ciência bem feita, é o maior retorno para a sociedade, porque é o que a gente quer, né? Devolver para a sociedade o que ela nos dá, que é através de investimentos, né? E a gente tem que dar um retorno para a sociedade, que é gerar excelentes profissionais. Então, é dedicação, gostar do novo, não tenha medo de arriscar, né? Às vezes não é o caminho melhor, mas tem que fazer isso, né? Acho que quando você está no nível de criação, é um dos maiores atos de liberdade. Você está fugindo de todos os dogmas, né? Se você criou, é o novo, né, que está vindo, então você está como se deixasse todas as coisas velhas para trás. Então, não tem medo de arriscar, se dedicar e ser um excelente profissional, que esse é o maior retorno que as universidades, principalmente as universidades públicas, as instituições públicas, né, gerar esse valor humano altamente qualificado, né, cientificamente. E eticamente, né? Isso é muito importante, né? Essa é a minha mensagem, né? Deu para perceber que o senhor gosta mesmo de assiduidade. Gosto.
Aí vem a nossa pergunta final, né? Que aqui no Instituto de Química é bem famosa, que qual que é o seu elemento favorito da tabela periódica? Essa foi a pergunta mais fácil de responder. Olha, são 17 elementos terras raras, mas o elemento que eu acho fantástico é o íon Europa trivalente. Aí a turma brinca, não, é pro primeiro, ele emite vermelho, as transições são monocromáticas, mas as terras raras normalmente mostram essas características. Mas o íon Europa, o trivalente, ele tem uma característica bastante intrínseca, que é a estrutura eletrônica dele. Se ele entrar num ambiente, num grupo pontual, ele vai te dar um ambiente químico, que depende do campo ligante, né? Ele vai te dar todas as informações. Se entrar numa célula, ele vai te dar informações sobre a célula. Isso é muito legal, mas isso depende muito da estrutura eletrônica dele, é especial dele. O íon térbio não tem. O gadolínio também não tem. O samário, o neodímio, estou falando espectroscopicamente. E daí, tem as aplicações, né, que é usada também, é muito bacana, como eu falei, nos monitores, de ordem geral, em lâmpadas e assim por diante. Mas tem um dado fascinante que você pode, através das aplicações, e voltar, aí você vê a parte de mecânica quântica explicando direitinho os níveis de energia, as estruturas, espectroscopicamente muito bem comportado. Eu acho que a natureza foi muito generosa com o íon Europa. Muito generosa. Eu queria dizer, Deus foi muito generoso com o íon Europa, porque ele é muito especial como sonda espectroscópica e luminescente. Então é isso. Bom, professor, muito obrigada. A gente agradece pela sua participação no Nox. Dá para perceber bastante fazendo essa gravação de que você gosta do que você faz. E meus parabéns. Eu que agradeço. Estou muito contente, né, desse bate-papo. Informal, mas, por outro lado, muita informação que a gente vocês vão disponibilizar. Estou muito feliz. Tentar tirar um pouco aquela lá sua pergunta de aquele espaço que a gente tem entre a sociedade e o pessoal que faz ciência, né? De perceber que a gente não está aqui brincando, a gente está aqui trabalhando. Trabalhamos muito. Incansavelmente. Isso, para produzir excelente, uma ciência de ponta, uma tecnologia de inovação. Está tudo interligado, né? E capilarizar isso, e a gente tem que divulgar isso para o Brasil, passar essas informações. Eu vou até, de antemão, vou dar uma notícia que eu acho que é muito legal. Eu vou criar o curso de Química de Terras Raras aqui, nós vamos criar, para a gente divulgar bem as terras raras. E a gente está vendo aí, temos que assumir, quem trabalha com terras raras tem que assumir esse legado, e o Brasil vai se dar bem, eu tenho toda certeza, né? Depende de tempo, investimento, tudo, mas vai dar tudo certo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado.